Fala, meus queridos. Bom dia mais uma vez, né? Boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estarão assistindo esse vídeo, mas como já foi divulgado aí nos grupos, provavelmente essa será a nossa última aula nesse formato remoto, né? Então, nosso próximo encontro, se Deus permitir, será presencial lá na nossa salinha de aula normal, certo? E aí, consequentemente, a gente vai retomar esse assunto pensando exatamente nos colegas que não conseguiram acompanhar enquanto estávamos, né, nesse formato remoto, tá bom? E aí, sem mais delongas, como de costume, vamos resolver a atividade proposta para vocês, certo? E vamos lá. Primeira questão, para classificar os ângulos em reto, agudo ou obtuso. Lembrando, ângulo de 90 graus, ângulo reto. Ângulo menor que 90 graus, agudo. Ângulo maior que 90 graus, obtuso. Certo? Deixa eu só ocultar isso aqui. Pronto. Um ângulo de 90, a gente já acabou de lembrar. É o ângulo reto. Certo? Ângulo menor do que 90, 45 graus, é o ângulo agudo. Um ângulo de 120, vou botar aqui, obtuso. Um ângulo de 89 graus, ele é menor do que 90. Então, se ele é menor do que 90, ele é agudo. E o 91 é maior do que 90, é obtuso. Primeira questão, somente para classificar os ângulos, certo? Aí, coloquei na figura, na verdade acho que eu tirei, né? Temos dois ângulos que compartilham o mesmo vértice e um lado em comum. Esses são os ângulos adjacentes. Eles medem 35 e 55. Se eles compartilham o mesmo vértice e um lado em comum, consequentemente, esses ângulos são adjacentes. Sim, eles são adjacentes. Eles compartilham o mesmo vértice e um lado em comum. Um mede 35 e o outro 55. Beleza. Aí ele pergunta, são adjacentes? Sim, são adjacentes, pois compartilham o mesmo vértice e possuem um lado em comum. Essa é a classificação para dois ângulos serem adjacentes. Eles são... não, na verdade, letra B. Qual é a soma das medidas desses ângulos? Soma, basta somar um com o outro. 35 graus mais 55 graus. 90 graus. Certo? Somente isso. Terceira questão. Ângulos complementares e suplementares. Complete as frases. Dois ângulos são complementares quando as suas medidas somam 90 graus. Certo? Se dois ângulos somados, né, resultam em 90 graus, eles são complementares. Esses dois aqui de cima, são dois ângulos complementares, 35 e 55. Eles são adjacentes, ou seja, compartilham do mesmo vértice. E possuem um lado em comum e o somatório deles é 90. Eles são complementares. Dois ângulos são suplementares quando suas medidas somam, aqui no caso é 180 graus. Certo? Quando dois ângulos somados dá 180, a gente chama de ângulos suplementares, certo? Aí letra C, se um ângulo mede 70, qual deve ser a medida do seu complementar? O que é que a gente precisa pensar aqui, ó? Complementar. Complementar é um ângulo que são dois ângulos que somados resultam em 90 graus. Se um mede 70, falta quanto para chegar em 90? Qual é o complementar de 70 graus? 20 graus. Certo? Conta bem simples. 70 para 90. 90 menos 70. Enfim, do jeito que você achar melhor. Então,
Quanto falta de 70 para chegar em 90? Qual é o complementar de 70? 20, certo? Letra D. Se um ângulo mede 125, qual deve ser a medida do seu suplementar? Aqui é diferente. Suplementar é que somados resultam em 180, certo? Eu já tenho 125. Falta quanto para chegar em 180? Aqui, 180 menos 125. É o famoso pede emprestado. Aqui fica 7 e aqui fica 10. 10 menos 5, 5. 7 menos 2, 5. 1 menos 1, 0. Então, qual é o suplementar de 125? 55 graus, certo? Vamos para a quarta questão. Dois ângulos são suplementares. Se eles são suplementares, a soma deles, eu vou botar aqui, ó, x mais y é igual a 40. Ops, é igual a 180. Olhei para 40 aqui e quis escrever. Se eles são suplementares, a soma deles é 180. Então, x mais y é igual a 180. Mas ele diz que um deles é 40. Eu escolho ou x ou y igual a 40. Vamos lá. X mais 40. Eu vou botar o y igual a 40. Igual a 180. Aí ele pergunta a letra A. Qual a medida do outro ângulo? Certo? Qual a medida do outro ângulo? Para a gente saber o valor de x, a gente precisa isolar o x. Para isolar o x, a gente passa o 40 para o outro lado da equação. Então, vai ficar x igual a 180 menos 40. E o x vai ser igual a 180 menos 40, 140 graus. Então, qual a medida do outro ângulo? 140 graus. Eles são suplementares? Vamos somar 140 com 40, 180. Então, realmente, esse é o suplementado 40, certo? Classifique cada um deles em agudo, reto ou obtuso. O 40 graus, ele é agudo, menor do que 90. E o 140, ele é obtuso, maior do que 90 graus, certo? Quinta e última, é a bissetriz de um ângulo, né? Falando sobre a bissetriz. Um ângulo mede 80 graus, a bissetriz divide esse ângulo em duas partes iguais, já está dizendo, certo? Vou fazer um desenho aqui, que eu não sou muito bom em desenho não, mas vamos tentar. Pronto, vamos supor que esse ângulo aqui, a medida dele é de 80 graus. Eu vou botar bem aqui, porque senão vai ficar... Esse ângulo aqui, ó, mede 80 graus, certo? Aí a bissetriz divide esse ângulo em duas partes iguais. Vamos lançar aqui a bissetriz, ó. Pronto, essa aqui é a bissetriz. Bissetriz, certo? Ela divide esse ângulo de 80 em duas partes iguais. Se ela divide o 80 em duas partes iguais, basta eu dividir o 80 por 2, certo? Então, cada ângulozinho desse vai ser de 40 graus, certo? Então, letra A. Qual será a medida de cada parte? Ele não dividiu em duas partes iguais? Cada parte vai ser 40 graus, a medida desse ângulo, certo? E a última, esses ângulos resultantes são agudos, retos ou obtusos? Eles não são menores do que 90 graus? Se eles são menores do que 90, eles são chamados ângulos agudos, certo? Como, de fato, como eu falei, é só para a gente finalizar essa parte de ângulos inicial, né? Para a gente, se Deus permitir, para a gente estar retornando, na verdade, na próxima semana, né? Na próxima aula, na verdade, para o nosso formato presencial. Fica aqui o meu agradecimento a quem participou,
quem tem participado. Vou passar uma atividade daquela online para contar com a frequência de hoje, certo? E aí a gente vai se comunicando. Na quinta-feira, como foi dito, vocês voltarão de forma regular, né? Somente no turno da manhã. E aí, para a alegria de uns e para a tristeza de outros, na semana seguinte, provavelmente, o retorno será no formato integral, certo? Inclusive, isso foi dito lá nos avisos, tá bom? Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro presencial. Estamos aí ansiosos para o retorno. Espero que a escola esteja apta, de fato, para que todos nós tenhamos uma convivência tranquila, harmoniosa, em paz, com segurança, né? E vamos seguir o nosso ano letivo, que próximo ano tem algumas avaliações e eu espero que o oitavo ano, que no próximo será o nono, seja uma turma, né, que nos traga resultados positivos, tá bom? Conto com a ajuda de vocês, a colaboração, o apoio. Estou aqui para ajudá-los enquanto estiver ao meu alcance, certo? E é isso, estamos juntos, um abraço, fiquem com Deus. Boa semana para todos.